Falar em etiqueta pode parecer frescura, mas pensar sobre o porquê dela pode revelar muito de uma cultura. Ao longo da história, as mais diversas sociedades buscaram maneiras de regular o convívio social, criando regras, etiquetas. A etiqueta é a pequena ética nas ações do dia a dia. Ela pode ser vista apenas como um manual de boas maneiras, como indicar qual talher ou taça usar em um jantar, como ceder lugar primeiro aos mais velhos, pedir licença ao interromper uma conversa, mas ela é também um guia de boa educação essencial para a convivência em sociedade. Quer dizer, as aparências são fundamentais nas relações humanas, porque a gente traduz as aparências em alguma coisa. Como começa o que nós chamamos de etiqueta? Basicamente, começa na corte dos duques de Borgonha, por volta de 1400. A Borgonha é uma região, ou pelo menos o poder de Borgonha, ele ia pelas margens do Reno. Ele pegava o que hoje é a Borgonha francesa, capital de Dijon, pegava praticamente as duas margens do Reno, digamos, da Suíça até os Países Baixos. E então os grandes centros são, de um lado, os Países Baixos, atuais Holanda e Bélgica, de outro lado, a Borgonha, e passando pelo caminho Lorena, ou mais ou menos, tudo isso é disputado. Eles tentam formar um Estado independente e poderoso. Num certo momento, o Duque de Borgonha é mais rico e poderoso que o rei da França, embora ele esteja subordinado ao rei da França por algumas das suas possessões. O sonho dos Duques de Borgonha é tornarem-se reis. É o grande sonho deles. Para isso, eles tentam mais e mais poder, eles subornam sempre que podem o imperador romano-germânico, que é um título simbólico, mas que é o único que pode criar reis, pode tornar alguém rei. Então, há toda uma discussão nisso, mas uma das maneiras deles tentarem fazer essa ascensão é construir um cerimonial extremamente requintado na corte e inspirado na Bíblia. O duque é praticamente adorado. Tem todo um cerimonial, por exemplo, termina uma refeição, os servidores desfilam diante do duque, e os que têm mais destaque são o que serve o pão e o que serve o vinho, lembrando justamente a última ceia, o corpo e sangue de Nosso Senhor. Você tem uma construção extremamente requintada, extremamente formal, minuciosa, litúrgica quase religiosa, para venerar o duque. Essas maneiras muito formais passam depois para a Espanha, e da Espanha vão chegar à França por sucessivos casamentos, transferências culturais. A grande mudança que vai haver na França, já no século XVII, com Luís XIV e depois, essas maneiras muito empertigadas, muito formais, vão se tornar mais leves. Quer dizer, tudo isso vai deixar de ser tão rígido. Exemplo espanhol. Na Espanha, a etiqueta é tão minuciosa que as pessoas não podem praticamente perder o rosto hierático. Se eu estivesse falando para vocês, eu teria que ficar o tempo todo praticamente parado, paralisado. Uma rainha francesa, uma francesa casa-se com um rei da Espanha, ela lamenta que não pode nem cumprimentar os franceses que vieram com ela. Não pode mais. Ela é rainha da Espanha e não pode fazer isso. O filme é um pouco sobre essa discussão e sobre toda a formalidade da corte espanhola, que está ligada a essa percepção religiosa do mundo, que também supõe que o universo do prazer está um pouquinho fechado, um pouquinho barrado. Quando isso passa à França, com Luís XIV, nós temos uma situação muito curiosa, porque Luís XIV é um rei que sobe ao trono menor de idade, criança, poucos anos de idade, passa por uma regência na qual há várias rebeliões, há uma rebelião da alta nobreza, há uma rebelião de Paris, a Fronda, e, num dos momentos da rebelião de Paris, os parisienses acham que o rei foi subtraído da cidade pela mãe dele, pela rainha, regente, e então eles querem ver o rei e desfilam, vão até o quarto do reizinho, que está supostamente dormindo, criança, e as pessoas passam, praticamente um monte de gente passa para olhar o rei, olham até com admiração, mas Luís XIV jamais vai perdoar isso. Ele acha que ele foi profundamente humilhado por essa gente plebeia, passando pelo quarto dele para checar se o rei estava lá, dando-se o direito de ver onde está o rei e de tutelar o rei. O rei vai então tirar a capital de Paris, vai levar para Versalhes e vai apostar em várias formas de controle. Vai destruir castelos de nobres, um monte de coisa assim, mas o que nos interessa, sobretudo, é uma medida
muito mais simbólica do que efetiva, do que econômica, do que militar. É a construção de um ritual da realeza. O levantar-se do rei é uma cerimônia. O deitar-se do rei é outra cerimônia. Há uma descrição do levantar-se do rei, são 6 sucessivas levas de cortesãos que entram no quarto dele. Começa com o criado dele, que puxa o cortinado da cama do rei e faz não me lembro o quê. Aí algumas pessoas entram, são, vamos dizer, pessoas prioritárias. Daí a pouco, depois que ele serve determinada coisa ao rei, outras pessoas entram, depois outras. E para não ser apenas um degradê, vamos dizer, o mais importante entrou primeiro, o mais importante mesmo que entra em quarto lugar, que são os filhos dele, o irmão dele, que entram por outra porta, que não a porta onde todos os outros estão entrando, e que seria, vamos dizer, o momento, o apogeu do levantar-se do rei. O deitar-se do rei é equivalente. Claro que o rei pode até ter levantado antes, ter feito alguma coisa, pode ter ido depois do deitar cerimonial, pode sair, ir encontrar uma amante, isso não importa. O que importa é que existem as cerimônias. E a pessoa que relata isso, que é a camareira dela, Madame Campan, que depois foi quem montou o Colégio da Legião de Honra a pedido de Napoleão Bonaparte, é uma pessoa que entende muito de maneiras, boas maneiras, etiqueta. Madame Campan diz: Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram derrubados e executados porque não souberam a importância da etiqueta. Para ela, a explicação da Revolução Francesa se resume nisso. Não souberam a importância da etiqueta, por isso foram depostos. Tomada da Bastilha, Revolução, tudo que aconteceu só porque eles não sabiam o poder da etiqueta. E na cabeça dela, na hora que o rei se vestir assim e mostrasse ao povo, o povo vai esquecer todos os incômodos, todas as pessoas que fizeram campanha contra o rei e vai entusiasticamente voltar à obediência ao rei. Quer dizer, isso são concepções que existiram. Concepções de que, vamos dizer, esse culto ao rei tinha toda essa importância. Então nós temos uma corte que se organiza assim. E isso é uma fonte também de prazer para as pessoas que vêm. Ao caso de Luís XV. Luís XV é neto, eu confundo essas coisas, neto ou bisneto de Luís XIV, porque tanta gente morria. Acho que é bisneto. E Luís XV tinha uma habilidade fantástica. Ovo quente, ele conseguia quebrar a cabeça do ovo quente com um golpe certeiro de uma única colherada. Pegava a colherinha e rompia a cabeça, abria. E no domingo, os burgueses parisienses gostam de ir a Palácio, a Versalhes, para ver o rei fazer isso. Então vocês veem, é uma cerimônia, né? Um espetáculo, um show. Vamos ver o rei comendo ovo quente, né? Assim, programa de domingo. Para você entrar em Versalhes, você precisa de uma espada. Você compra, aluga a espada, se não tiver, entra, né, com a espada e assiste. Quer dizer, não digamos de camarote, porque o rei é quem está mais importante, mas é um espetáculo. Então, nós temos toda uma criação da monarquia como espetáculo. Eu queria saber, em relação à corte brasileira, porque o senhor falou bastante sobre a europeia, e eu queria saber se a gente herdou, se o Brasil herdou bastante coisa da corte portuguesa em relação aos costumes. O que eu sei de principal sobre a corte brasileira é que ela foi uma das últimas do mundo a manter, se não a última, a manter a prática do beijamão, que era herdada da Península Ibérica. Então, em certas ocasiões, o imperador, seja Pedro I, seja Pedro II, recebia os cortesãos para, em fila, eles lhe beijarem a mão. Isso foi suprimido, creio que só no começo da década de 1880. E era uma coisa muito, vamos dizer, esquisita, né? O rei da França, o rei da Inglaterra, nenhum deles fazia isso. Então, desse ponto de vista, a nossa corte teve pelo menos um costume que, de certa forma, era um costume mumificado. Já não estava mais sendo adotado nas monarquias europeias, num período em que a maior parte do mundo vivia sob monarquias. E repúblicas eram a francesa e a norte-americana, e acabou. Todo o resto dos países que contavam eram monarquias e em que os reis tinham um poder significativo. No próximo bloco, uma palavra sobre a palavra etiqueta. Foi nas cortes europeias que criaram um conjunto de regras de bom comportamento social que conhecemos como etiqueta. Uma maneira de diferenciar os nobres das pessoas rudes, de modos pouco polidos. Luís XIV escrevia pequenos bilhetes aos seus convidados, dizendo como eles deveriam se comportar nas cerimônias. O mestre de banquetes era uma figura importante nesse cenário. Um dos mais famosos foi o da corte de Ludovico Sforza, na Itália, o mestre renascentista Leonardo da Vinci,
que além de ser considerado o criador do guardanapo, escreveu um manual de conduta à mesa. Nenhum convidado deve colocar a cabeça no prato, nem deve colocar a cabeça no prato do vizinho, a menos que antes lhe tenha pedido permissão. Não se deve pôr a cabeça em cima do prato para comer. Não se deve colocar no prato do vizinho partes desagradáveis ou semi-mastigadas da sua própria comida, sem primeiro lhe pedir autorização. Não deve emitir ruídos resfolegantes ou dar cotoveladas. Não deve revirar os olhos ou fazer caretas assustadoras. E ainda menos lançar adivinhas lascivas quando ao seu lado se encontrar uma dama. A palavra etiqueta, aparentemente, tem duas origens etimológicas. Uma é pequena ética. Então, seria uma ética menor. Nós teríamos a ética para valer, que pergunta se as ações são boas ou más, se elas estão sendo, enfim, se elas estão se dirigindo na direção do certo ou do errado. E por mais que hoje a gente entenda que esses valores não são absolutos, que há uma diferença grande, acredito que todos nós temos alguma ideia do que é certo e errado, mesmo que sejam ideias um pouco diferentes umas dos outros. E a pequena ética, a etiqueta, seria a ética que lida não com o certo e o errado nessa profundidade, mas com as formas externas, com as aparências, quer dizer, como você se dirige a uma pessoa. Sendo isso, em certas culturas, extremamente importante. A maneira pela qual você se dirige a uma pessoa importante é fundamental. Então, isso pode ser muito diferente de lugar para lugar. Tudo isso, então, no plano das aparências. Daí que a etiqueta, nesse sentido, seja a pequena ética ou aquela que mostra apenas a forma externa de agir, sem entrar necessariamente na intenção, sem entrar necessariamente em como a pessoa, no fundo da alma, está agindo. Quer dizer, a salvação eterna não está em jogo. Se você for pensar em termos da salvação eterna, da salvação da alma, você vai ter que ir para as intenções. Mas o respeito ao rei, o respeito ao poder, está aí. Esse é um sentido da palavra etiqueta. Há um outro sentido, que é o que nós usamos hoje em dia mais, que é o do rótulo. Nós etiquetamos objetos, etiquetamos mercadorias, porque não etiquetaríamos pessoas. Então, nós podemos etiquetar uma pessoa. Se a pessoa, por exemplo, é duque, então ela tem direito a um certo cerimonial. Se ela for marquês, tem direito a um cerimonial, mas um pouco menor. Exemplo, corte Luís XIV, e daí em diante. Eu posso errar, mas se eu errar não tem importância, só para dar uma certa ideia da coisa. Duques têm direito de sentar-se na frente do rei. Marquesas também têm, os marqueses não têm. Vejam, então a mulher tem um direito acima do marido, ou do homem respectivo. A marquesa tem um direito mais que o marquês, ela está acima do próprio marido, porque ela senta, como duque, mas numa cadeira sem nada atrás. Se for alguém mais importante que um duque, sentará numa cadeira assim. Mais importante ainda, a cadeira terá um apoio para as mãos. Você pode também ter cadeiras só de madeira, cadeiras mais luxuosas. Então você cria toda uma hierarquia dos direitos a que cada pessoa tem, por exemplo, no sentar-se, e essa hierarquia permite que, olhando a pessoa, já etiquete. Isso, então, também é etiqueta, no sentido de que a etiqueta, lidando com as aparências, está rotulando as pessoas. Então, eu entro numa sala, não conheço ninguém, mas pela forma como a pessoa está vestida, como ela está sentada, como os outros se dirigem a ela, eu tenho noção da posição dela, até estar vestido. Durante séculos, os reis baixaram leis regulando o que cada pessoa podia trajar. Por exemplo, uma pessoa da burguesia não poderia usar aliás, a grande briga durante séculos, desde a Idade Média, é evitar que o burguês se vista bem demais. Evitar que ele use aparências de nobre. Como os nobres, ao mesmo tempo, vão empobrecendo, é um problema, porque o nobre não tem dinheiro para pagar, vamos dizer, brocados. Vamos dizer, brocado, que é uma roupa muito elogiada. O nobre não tem dinheiro para pagar isso, mas o burguês tem. Como você faz? Você tem que impedir o burguês de vestir essa roupa e tem que deixar o nobre vestir uma roupa que não paga, que não tem dinheiro. Ou, por exemplo, roupa com fios de ouro. Então, só nobreza. Então, você tem uma hierarquia social que se estabelece nisso tudo e que os outros podem ver como é. Daí também que a etiqueta, no sentido de pequena ética, tem um valor, mas a gente não pode superestimar esse valor. Ela só faz esse sentido uma sociedade fortemente hierárquica, de uma ascensão social existente, mas limitada, não democrática, portanto, a sociedade não é democrática, a sociedade da qual eu estou falando,
E, ao mesmo tempo, a sociedade tem um certo nível de conflito, porque as pessoas estão lutando para ter uma roupa melhor, para andar numa carruagem melhor, para subir na vida. Estão lutando. Só que isso é regulado por leis sucessivas que os reis editam e não são aplicadas. É difícil aplicá-las. Você vê que constantemente os reis reeditam. A conversa faz parte do convívio social. Puxar conversa é uma arte. Conversar faz parte do nosso dia a dia. Conversamos com a família, conversamos com os amigos, conversamos no trabalho e até jogamos conversa fora. O que a gente pouco lembra e quase nunca conversa é que nem sempre foi assim. Acreditem ou não, a arte da conversa é coisa recente. Uma coisa muito importante que acontece no século XVII e que há um elemento controverso e há um elemento seguro. É a arte da conversa. O século XVII é considerado o momento em que as pessoas aprendem a conversa como uma arte. Quem levanta primeiro essa questão é Stendhal. Stendhal, o romancista Stendhal, comenta que na corte Luís XIV, as pessoas, os nobres, ficavam 10 horas, 12 horas por dia se olhando um na cara do outro enquanto esperavam o rei passar. Se eles fizerem isso o dia todo, sem terem assunto, vai ser muito enfadonho e vão morrer de tédio. Então, vejam, esses nobres tinham castelos, tinham lugares na província, eles ficavam no castelo, caçavam, tinham seus vassalos que seguiam a eles, etc. Tinham essa vida da caça, uma vida de fazendeiro rico, vamos dizer, bem rico. Aí chega um certo momento que isso tudo não tem mais graça nenhuma. A graça é estar em Versalhes. Ficar no seu fazendão é muito ruim. Então, é sinal de desgraça, de desapreço, de que a pessoa não é bem querida, bem quista do rei. Então, eles querem ir para Versalhes. Estar longe de Vossa Majestade, diz um nobre que foi exilado e que o rei chama de novo, não é apenas ser infeliz, é ser ridículo. Então, tem que estar perto de Sua Majestade, tem que estar lá. E aí as pessoas ficam 10, 12 horas por dia se olhando. Então, diz Stendhal, ou elas aprendem a conversar, ou vai ser um horror. Então, disso viria toda uma arte da conversa. O escritor francês Stendhal criou uma fórmula infalível. Para parecer homem amável, basta saber conversar e nunca falar de si próprio. Entre os séculos 17 e 19, surgem na Europa vários manuais sobre a arte da conversação. Traziam regras básicas como não interromper e não se estender demais na mesma história. No fundo, o que estava em jogo era a arte de ser simpático e agradável. Afinal, como diz o nosso poeta Mário Quintana, esses que puxam conversa sobre se chove ou não chove, não poderão ir para o céu. Lá sempre faz bom tempo. O que é a arte da conversa? É, por exemplo, o que acontece quando a gente está numa antessala de um consultório. Nós encontramos uma pessoa que nunca vimos na vida. O que nós podemos começar a fazer? Podemos ficar lendo revista, claro, hoje no celular ou no smartphone, obviamente, mas podemos também puxar um assunto. O exemplo famoso disso, que eu acho muito curioso, é do autor do Bourret, Alfred Jarry. Alfred Jarry, no começo do século XX, está num consultório. Bom, aí a história tem que ser um pouco em francês, né? Porque senão é um trocadilho. Né? E aí é uma moça muito bonita, lá diante dele, e aí ele não quer dirigir-se a ela, ele pega um revólver, dá um tiro num espelho e arrebenta o espelho. E aí diz para a moça, mademoiselle, agora que nós quebramos la glace, agora que nós quebramos, é um termo que quer dizer o espelho e o gelo. Né? Quebrar o gelo é quebrar a frieza que é entre duas pessoas, que é o que ele quer. Na verdade, ele quebrou o espelho. É muito pouco provável que ele tenha conseguido uma boa conversa com a moça depois de dar um tiro no espelho. Mas, enfim, a história pelo menos é boa. E é uma história talvez mais não usual que eu conheço, de você puxar a conversa com um estranho. Quer dizer, há outras formas de puxar a conversa com um estranho que são provavelmente mais bem-sucedidas, mas menos literárias. Você pode puxar a conversa falando do tempo ou falando da saúde. São as questões mais externas, mais sem graça, vamos dizer. Como está a sua saúde? O tempo está ruim, como chove, né? Não para de chover, está tão seco, está precisando de chuva. Né? Então, a chuva atrapalhou o trânsito, a gente não consegue andar. Então, ou a gente pode começar outras conversas, pode ter uma conversa, você vê que a pessoa está lendo uma coisa que te interessa, que você gosta. Há muitas maneiras de puxar a conversa. A questão é como você vai ter esse repertório, todo esse povo que veio das suas fazendas, teve que deixar as suas fazendas e ir para a corte, como eles vão ter um repertório de assuntos. Esse repertório não é trivial de você inventar.
Imaginem quantas décadas, quanto esforço não deve ter exigido você achar a conversa que você pode puxar. E essa conversa tem outro aspecto. Seja de homens com homens, seja com mulheres, no horizonte dela está a sedução. Ou seja, no horizonte dela está a ideia de uma mulher que seduz um homem ou um homem que seduz uma mulher. Há um elemento erótico nessa conversa. Há uma ideia de que essa conversa, de alguma forma, deve fazer que eu conquiste a atenção da outra pessoa. Que a outra pessoa me dê um determinado tipo de relevo, de importância. Então, eu tenho que tornar essa conversa interessante. Então, vejam, não é só achar um assunto, é achar um assunto interessante. O assunto tem que ser um assunto, de alguma forma, cativante. Quer dizer, mas está isso no horizonte, não quer dizer que as conversas sejam eróticas. Quer dizer, o elemento de eros, no sentido de você tornar atrativo o que você está dizendo, mesmo que não tenha nenhum efeito sexual ou disso, é importante. Então, a conversa é um universo total, um universo complexo. Existe uma disputa entre italianos, ingleses e franceses para saber quem inventou a arte da conversa. Todos datam a coisa do século XVII, mas os ingleses foram eles, os franceses foram eles, os italianos foram eles. Então, cada povo reivindica para si essa capacidade de conversar. Vejam, a relação disso com a etiqueta é dúbia, é bamba. Porque, por um lado, a conversa já não é exatamente etiqueta. Eu já não estou exatamente no universo das boas maneiras, eu estou quase no universo transgressor. Quase. Eu respeito as hierarquias, mas a etiqueta é uma linguagem também. Ou seja, eu sei qual a hierarquia, mas eu posso, eventualmente, infringi-la. Quando o Luís XIV se encanta por uma moça que ele não conhecia antes, que ele acha bonita, essa moça pode ser guindada à posição de amante do rei, ocasional ou oficial, e pode ter uma promoção social. Então, nós temos aí um universo todo que é de boas maneiras na chave hierárquica. Essa chave hierárquica não impede que as pessoas se deleitem na companhia umas das outras, mas elas têm, essencialmente, uma hierarquia. O Rei Sol e o reality show, no próximo bloco. Houve um tempo em que os súditos se reuniam para ver o Rei Sol. Hoje, as pessoas assistem o reality show. Continua tudo igual ou estamos decadentes? Será que observar a vida alheia sempre foi uma atividade sedutora? O que explica tanta curiosidade? Vamos falar, então, de onde o espetáculo vai dar. Está presente hoje. Celebridades são as herdeiras ou herdeiros do Rei Sol. Tudo isso ocupou o papel, que era o papel de ver o rei cortando ovo. Quer dizer, então você viu o rei cortar ovo, hoje você vê silicone. Quer dizer, outra coisa, mas atende à mesma pulsão voyeurista. Eu quero deleitar meus olhos. Eu quero deleitar meus olhos com uma coisa bonita ou com uma coisa que me permita eventualmente falar mal. Digamos, alguém que, ator, atriz, celebridade, faz alguma coisa que me permite comentar algo mal, né? Sobretudo se for uma coisa que eu desejo, mas que ao mesmo tempo eu quero falar mal. Exposição sexual, dependendo dela, pode ser algo que eu critico e ao mesmo tempo me dá um extraordinário prazer. Num certo sentido é democrático. Num certo sentido. Não é democrático no sentido de estar aberto a todo mundo, mas no sentido de que qualquer um pode, eventualmente, quase que por sorte, alçar-se à posição de objeto do olhar e deleite público. As pessoas sabiam quem era amante do rei. Sabiam como era, como mais ou menos funcionava. Havia elementos de sigilo e não havia a mídia. Mas, de qualquer forma, nós temos uma vertente que já tem, o quê? 400 anos, praticamente, que é essa do espetáculo. E a nossa vida social, em boa parte, se deleita desse espetáculo. Por que as campanhas eleitorais precisam do marqueteio? Não existe mais comício. Ninguém vai ouvir um discurso do candidato tal. Mesmo na TV você não passa. Não tem a menor chance de a gente ouvir um dos candidatos a prefeito este ano falar 40 minutos. Menor chance. Não sei que você vá a uma reunião com ele, do sindicato, de algum grupo, mas senão você não vai saber. Essas coisas todas de, vamos dizer, apresentação de político, você não tem mais. Em compensação, nós temos vinhetas muito curtas que vão tentar, de alguma forma, vender esse produto. Porque tudo isso vira uma forma de você vagabundear o seu olhar.
E esse é um ponto, então, que acho que é uma herança importante dessa etiqueta hierarquizada, dessa espetacularização da vida pública e dessa transformação do público no sentido de coletivo, de bem público, bem comum, coisa pública, república, res pública, que seria um valor importante, e em público que está apenas assistindo, que passivamente. Sabe? Nós viramos público desse espetáculo da vida social, da vida erótica, em boa parte, etc. O outro ponto que eu queria colocar é, essa etiqueta hierárquica tem um contraponto, que é uma etiqueta igualitária. Essa etiqueta, curiosamente, surge também em domínios do Duque de Borgonha. E governa também os Países Baixos, que ficam já no mar, né, à beira do mar. E nos Países Baixos, as cidades têm um desenvolvimento econômico muito grande e a burguesia fica próspera. E essa burguesia próspera vai demandar uma série de coisas. Por exemplo, retratos, quadros. Muitos retratos dos mais belos dos mestres flamengos, Flamengo de Flandres, que é uma dessas partes dos Países Baixos, muitos desses quadros são de burgueses ricos que podiam pagar um quadro. Podiam pagar para serem pintados por alguém que depois se revelou um grande mestre que está ainda hoje num dos melhores museus do mundo e vale uma fortuna. Mas outra coisa que os burgueses também fizeram era uma arte do cumprimento e da vida convivial. Na convivência com as pessoas, eles cumprimentam uns aos outros com muita delicadeza. E esse cumprimento, em vez de ser de baixo para cima ou de cima para baixo, como na corte de Borgonha, é de iguais. Exemplo que é contado por um historiador dos mais notáveis dos costumes, que é o Huizinga, que também é dessa região. O Huizinga conta que dois burgueses se encontram numa passagem muito estreita, numa rua muito estreita, e um diz para o outro, passe na minha frente, passe o senhor antes, o outro, não, passe o senhor antes. Eles ficam 15 minutos nessa troca de amabilidades. Chega um ponto que você não sabe quem está sendo mais gentil, quem está sendo mais poderoso. Quem tem boas maneiras, uma coisa que vai fazer é deixar uma mulher passar à frente, abrir a porta para o carro, na entrada do elevador ou da porta, fazer a mulher passar à frente. Isso é banal e está sendo esquecido. Mas é banal, deveria ser feito. Quem não faz isso, aprenda. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa básica. Agora, por que aquele personagem que supostamente é mais frágil, ou era mais frágil até poucas décadas atrás, ou era considerado até inferior até poucas décadas atrás, era alvo desse respeito? Isso é um sinal de respeito, é um sinal de subordinação. Muitas feministas, num certo momento, recusaram esse tipo de gentileza, porque achavam que essa gentileza custava a elas um preço muito alto. Quer dizer, para passar à frente, ela tinha que ser subordinada o tempo todo. Ou seja, quando eu cedo a vez a outra pessoa, o que é mais importante nessa expressão, cedo a vez a outra pessoa? É outra pessoa ou eu? Porque se eu cedo, é porque esse lugar é meu. Se eu deixo você passar na minha frente, é porque, teoricamente, quem passaria na frente sou eu. Então, eu deixo você passar, então eu estou me mostrando mais poderoso. Não estou dizendo que essa seja a resposta óbvia, mas estou dizendo que foi interpretado assim por muitas feministas e há uma base histórica para isso. Posteriormente, até muito interessante, que há um certo momento que muitas mulheres começam a dizer, eu quero todos os direitos feministas, mas quero também que o cavalheiro me deixe passar na frente, puxa a cadeira, todas essas coisas. É curioso porque é um jogo complicado aí. Evidentemente, se somos iguais, não é porque pagar a conta da outra pessoa, mas isso pode ser também uma gentileza, ou pode ser uma tentativa de ganhar em todos os quadros. Pode ser que a mulher queira, ao mesmo tempo, ser alvo do respeito e ser alvo da vantagem. Então, é um jogo complicado, não tem uma única interpretação. Estou querendo expor a vocês toda a complexidade. Eu não aceito a explicação de que quem passa na frente é o mais poderoso. E eu não aceito a explicação de que quem cede a vez é o mais poderoso. Eu acho que as duas explicações têm validade. E você não teria essa disputa se as duas não fossem igualmente válidas. Então, é um momento em que a gente não sabe quem é mais. Mas esse sinal de não saber quem é mais é um sinal também de uma certa igualdade. Se eu estivesse na frente do Duque, era óbvio que ele passava. Se eu não fosse o rei, caso em que eu passaria na frente dele. Mas, por exemplo, sendo o rei, eu podia chamá-lo a passar. No próximo bloco, etiqueta é bom e eu gosto. Normas de convívio fazem parte da boa educação. São formas de viver em sociedade
com cuidado pelo outro. Etiqueta pode ser sinônimo de respeito. Existe uma outra etiqueta que é uma etiqueta da igualdade. E essa etiqueta da igualdade faz muito mais sentido em nossos dias. Tem uma série de gestos que são importantes. Faz sentido e, ao mesmo tempo, muito disso está se perdendo. A gente pode pensar em alguns exemplos. Por exemplo, o bocejo. O bocejo é um gesto, primeiro de tudo, ele é muito contagioso, né? O simples fato de eu falar bocejo já vai fazer alguns de vocês bocejarem. Isso é inevitável, né? O simples fato de eu falar a palavra bocejo já me deu vontade de bocejar. Isso é... Quer dizer, uma pessoa quando boceja, outros bocejam. E uma pessoa, quando se fala a palavra, mesmo se fez a experiência com cegos, você fala a palavra bocejar, ou faz o som, um certo som de bocejar, a pessoa boceja. De modo que existe, não todo mundo, mas algumas pessoas. Vocês estão resistindo bravamente. Eu cumprimento por essa conquista. Mas o bocejo. O bocejo é uma coisa que, pelo fato de ele indicar que nós estamos com sono, deve-se evitar bocejar sem tapar a boca na frente do outro. Ou se evita bocejar, ou se tapa a boca. Eu não vejo mais isso. Sabe? Meus alunos, assim, normalmente bocejam, escancaram a boca, você pode contar o número de dentes, verificar a qualidade das obturações, quase fazer um exame odontológico, porque realmente essa ideia sumiu. Usar chapéu. Chapéu é uma coisa que, a regra, você não usa chapéu em lugar fechado, em lugar coberto, você não usa chapéu dentro de igreja, exceto nas igrejas que requerem o uso de chapéu, como as sinagogas, não se usa chapéu. Então, em lugar público, tira-se. Cada vez menos, pessoas nem se dão conta. Lembro de ver um rapaz brasileiro numa igreja em Viena com um boné filmando tudo. Me incomodou, pensei, bom, o coitado não tem a menor ideia disso, mas é um desrespeito. Desrespeito. As pessoas que estão aqui, que têm fé, provavelmente estão sentindo isso esquisito. Há muitos gestos assim que eles são simbólicos. Eles indicam de alguma forma, por exemplo, que você se descobre diante do outro. Isso, na maior parte da cultura ocidental, descobrir-se diante do outro é um sinal de respeito. Com exceção dos judeus, para quem cobrir-se diante da divindade é um sinal de respeito. Mas nos dois casos, o ato pode ser oposto, o ato físico, mas o sinal, o significado que se transmite é o mesmo. Você manifesta respeito a alguém. Eu manifesto, por exemplo, por que as necessidades físicas não são feitas em público? Sinal de respeito também. Não devemos mostrar as excreções do corpo na frente de outras pessoas. Então, há todo um conjunto de regras que foram adotadas com o tempo e que manifestam ao outro que ele deve ser de alguma forma respeitado. Isso hoje, nós temos uma situação meio delicada. Quer dizer, por um lado, nós estamos na sociedade mais democrática que o mundo já viu. Estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Quer dizer, depois que caíram as ditaduras do leste europeu, embora praticamente toda a antiga União Soviética esteja ainda sob regimes autoritários, com exceção dos países bálticos, são muito pequenos. Depois que, enfim, nós tivemos uma certa abertura do mundo, com a queda das ditaduras de direita na América Latina, no final dos anos 70 e anos 80, inclusive a nossa, foi uma das últimas. Quando nós tivemos a queda das ditaduras comunistas, o mundo passou a ter uma população com direitos democráticos, humanos, maior do que jamais teve, em termos não só numéricos, como também relativos, proporcionalmente. Esse ganho democrático, porém, no plano dos costumes é muito complicado se dizer que tem ocorrido, porque no plano dos costumes significa respeito ao outro. Nesse ponto, o nosso país é muito, muito deficiente. O Brasil é um país que tem um respeito aos mais pobres extremamente limitado. Então, nós vemos com frequência as pessoas serem extremamente desaforadas com quem as serve. Pode ser um frentista, pode ser um balconista, mas basta que a pessoa tenha um pouco sinal de mais pobre, ela pode ser destratada. E ela é destratada com absoluta tranquilidade pela classe média. Não sei os mais ricos, os ricos mesmo, mas a classe média muitas vezes destrata as pessoas. E é curioso que as pessoas que destratam, às vezes vão a Miami, e em Miami não teriam coragem de fazer isso, porque sabem que poderiam ir para a cadeia por fazer isso. Mas no Brasil, vamos dizer, uma vantagem fabulosa de ser brasileiro de classe média é você poder insultar os pobres, você poder tratá-los mal. O costume é tão grande de destratar os outros que a igualdade é muito difícil nesse país. Esse trato democrático, simplesmente igualitário, é extremamente difícil.
Isso, claro, não quer dizer que todas as pessoas de classe média ou ricas sejam assim. Na verdade, as pessoas ricas que eu conheci, embora poucas, elas me pareciam muito mais educadas. Talvez isso seja uma coisa até daqueles que se sentem inseguros na sua posição. Pessoas que sentem que, se não fizerem esse ritual do insulto, de alguma forma poderão ser rebaixados socialmente, confundidos com o mais pobre. Então tem que se distinguir da pessoa de sotaque diferente, migrante do Nordeste, ou de pele mais escura, ou de costumes mais... não de costumes, enfim, de menos dinheiro, em síntese, dando-se o direito de vez em quando a insultar uma pessoa porque o prato não veio exatamente como ela queria, ou porque o avião não está saindo na hora certa, ou porque a máquina do computador, da registradora enguiçou, e muitas vezes isso não tem nenhuma culpa, não tem nada a ver com a qualidade da prestação de serviço por aquela pessoa imediata que está ali. E esse é um traço complicado. Nós estamos numa sociedade democrática, no sentido de que tivemos uma inclusão social fantástica nos últimos anos, no Brasil e toda parte. No Brasil, vocês devem ter visto o gráfico que mostra como a pirâmide social tornou-se um losango. Ou seja, nós tínhamos no Brasil uma pirâmide social que significava uma classes A e B no topo da pirâmide, classe C depois e classes D e E mais numerosas. Então, as classes D e E somadas, pobres e muito pobres, pobres e miseráveis, somadas eram maiores que a classe C, que seria a classe média, que por sua vez era maior que as classes A e E, ricos e média alta. Então, o que nós tivemos desde 2002 foi uma mudança que converteu isso num losango. As classes C e E cederam cerca de 50 milhões de pessoas para a classe C. Então, as classes D e E somadas hoje tem menos gente que a classe C, que agora é sozinha a mais numerosa do nosso país e que continua maior, claro, que as classes A e B, que dificilmente, vamos dizer, se tornarão maiores em algum momento. Mas, enfim, isso significou uma justiça social muito maior neste país. Isso que está acontecendo em muitos países não tem a mudança no plano dos costumes adequada. Quer dizer, no plano dos costumes continua havendo, pelo menos por parte, talvez eu dissesse, da classe B em especial, um incômodo com isso, um incômodo muito grande com essa situação e uma não aceitação da igualdade que está, vamos dizer, ocorrendo no plano dos fatos, ou no plano da economia. Então, esse é um ponto muito interessante de ser pensado. Como nós tratamos o outro? Há uma etiqueta de você ser bonzinho. Não sei se faz sentido para você isso. Mas a gente tem que falar educadamente, você tem que amar muito o seu marido, então você não pode brigar. Então, existe uma etiqueta também que impede que a gente possa saber como brigar. E aí eu acho que a gente transpõe isso para quem está mais distante. Né? Então, a minha pergunta é sobre esse outro lado. Como ter etiqueta para poder falar coisas difíceis ou de necessidade. A questão do trato com o outro, antes de mais nada, é como a gente consegue ter uma linguagem adequada para a contestação. No Brasil isso é muito difícil. Pegue, por exemplo, uma fila. Imagine que nós estamos numa fila e uma pessoa fura a fila. No Brasil, a gente não sabe como lidar. Nos Estados Unidos ou na França, isso é facílimo. Primeiro, as pessoas dificilmente furariam a fila. Segundo, se alguém furar a fila, alguma pessoa vai dizer para essa pessoa, de uma maneira mais dura ou menos dura, que ela se coloque no seu lugar. E essa pessoa vai acatar isso. Vai dizer, então, de alguma forma, vai haver um discurso para isso. As pessoas sabem o tom. Não vai ser um tom suplicante, por favor, respeite a fila, e não vai ser um tom violento, seu idiota, vá para o fim da fila. Sabe? Vai ser um tom adequado. Na nossa cultura é muito difícil a gente saber esse tom. A gente, muitas vezes, quando surge um tipo de transgressão assim, a nossa tendência é mais não saber o que falar à pessoa e ficar resmungando todo mundo entre si, irritado com aquela pessoa que furou a fila, até com medo de que eventualmente, se disser para essa pessoa não fure a fila, essa pessoa nos responda com um insulto, que é muito possível. É muito possível. Então, a nossa sociedade tem muita dificuldade em encontrar o tom para a divergência, vamos dizer, no sentido leve da palavra, para a briga. Quer dizer, o conflito na nossa sociedade é algo que nós, com muita dificuldade, conseguimos formular.
Há sociedades que têm já uma linguagem para o conflito, então elas navegam no conflito melhor do que nós. A nossa sociedade brasileira, com essa ideia de que, de alguma forma, talvez a palavra que você usou, ser bonzinho, seja um valor, a gente tem muita dificuldade nisso. Desde que a mobilidade social se tornou um fator fundamental da vida social, no começo do século XIX, na Europa, e certamente depois, nós passamos a uma situação em que as posições sociais são mais inseguras. Como eu posso lidar com uma posição social que é insegura? Eu sugeriria que talvez uma forma boa fosse fazer que a insegurança quanto à minha posição social não se transferisse a uma insegurança quanto à minha posição pessoal, quanto a quem eu sou. Talvez eu pudesse conseguir que eu não seja inseguro sobre minha pessoa, quanto eu sou inseguro sobre meu dinheiro. Sabe, o meu dinheiro pode ir e vir. A minha posição social pode ir e vir. Mas talvez possa haver alguma coisa mais consistente a meu respeito, que eu não preciso do destrato. Por outro lado, a nossa sociedade precisa aprender a conviver melhor com isso. Há passos importantes. Um passo importante, e que não deixa de ter seu aspecto preocupante, é que hoje o preconceito racial ou étnico é sancionado duramente pela lei. Quer dizer, provavelmente uma pessoa que usar um termo inadequado para se referir a um negro ou a um índio, ou a um descendente de negros ou de índios, provavelmente essa pessoa passará momentos bastante penosos se ela for levada à justiça. Quer dizer, provavelmente ela tenderá a ser condenada. Pode não ser privada de liberdade, mas a chance dela ser condenada é muito alta. Mesmo assim, continua havendo gente que chama a pessoa de negro sujo, de índio safado, sei lá o quê. Certamente continua havendo. Essas questões estão mudando, mas ainda elas estão muito periféricas. Quer dizer, se nós levássemos à justiça todos os casos de destrato social, é possível que esse se tornasse um caso muito frequente de julgamento. Mas é um ponto que, para a nossa sociedade, é um ponto muito delicado. Nós seremos capazes de fazer simplesmente o trato respeitoso que, por exemplo, na França, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, é usual? Nós seremos capazes, quando seremos capazes disso? De ter uma sociedade na qual o respeito ao outro seja a regra e não, vamos dizer, de certa forma, uma exceção. O trabalho de educação não é apenas o trabalho de currículos. O trabalho de educação é de formar uma pessoa que viva em sociedade de uma maneira respeitosa. E que, para quem o convívio social não seja uma guerra com o outro, mas seja um espaço de crescimento recíproco. Acho que isso não é uma utopia, é algo factível, só que é algo que a gente não pode fingir que não é um problema. É um problema, sim. Até o próximo Café Filosófico. Tchau.